Como Francisco Solano Lopes morreu? Nascido em 1826, Francisco Solano Lopes tornou-se o segundo e último governante da dinastia Lopes. Teve uma infância mimada. Seu pai o criou para herdar seu manto e fez dele um general de brigada aos 18 anos. Sua viagem à Europa em 1853 para comprar armas foi sem dúvida a experiência mais importante de sua vida. Sua estadia em Paris provou ser um ponto de virada para ele. Lá, Solano Lopes admirou as armadilhas e pretensões do Império Francês de Napoleão III. Apaixonou-se por uma irlandesa chamada Elisa Alicia Lynch, de quem fez sua amante. La Lynch, como ficou conhecida no Paraguai, era uma mulher forte, charmosa, espirituosa, mulher inteligente que se tornou uma pessoa de enorme influência no Paraguai por causa de seu relacionamento com Solano Lopes. As maneiras parisienses de Lynch logo a tornaram uma criadora de tendências na capital paraguaia, e ela fez inimigos tão rapidamente quanto fez amigos. Lynch deu a Solano Lopes 5 filhos, embora os 2 nunca tenham se casado. Em 10 de setembro de 1862, Dom Carlos Antônio Lopes morreu e Francisco Solano o sucedeu, como chefe do país, estabelecendo assim uma espécie de sistema monárquico. Após assumir o cargo, Lopes optou por continuar a maior parte das políticas de protecionismo econômico e desenvolvimento interno adotadas por seus antecessores. No entanto, rompeu fortemente com a tradicional política de isolacionismo nas relações exteriores, defendida por antigos líderes paraguaios. Lopes, em vez disso, embarcou em uma abordagem mais ativista da política internacional. Ele tinha como sua grande ambição posicionar o Paraguai como uma terceira força na rivalidade em curso entre a Argentina e o Império do Brasil pelo controle da bacia do Rio da Prata. Lopes queria que o Paraguai competisse com as principais potências do continente, na luta por despojos e domínio regional. Em busca desse objetivo, Lopes procurou organizar as nações menores da região, em uma coalizão política, destinada a compensar o poder e a influência de brasileiros e argentinos. Lopes encontrou um ávido aliado no presidente uruguaio Bernardo Berro, outro líder cujo país foi frequentemente ameaçado pelas várias intrigas das duas grandes potências do continente. Berro e Lopes concluiriam rapidamente uma aliança e Lopes iniciaria uma expansão maciça e reorganização das forças armadas paraguaias, introduzindo o serviço militar obrigatório para todos os homens, juntamente com outras reformas. Com essa política de combater as grandes potências da região, Lopes vai encontrar sua morte de uma forma triunfal e digna de um grande líder. Com a eclosão da Guerra da Tríplice Aliança, o Paraguai começa a ter grandes perdas em seu contingente, lutando contra países mais ricos e mais populosos. Era uma questão de tempo até a guerra ser perdida. A última batalha dessa guerra também foi o último momento de vida do presidente paraguaio. Em 1º de março de 1870, ocorreu a última e mais desigual resistência das forças paraguaias na guerra contra a Tríplice Aliança, a Batalha de Cerro Corá, onde Francisco Solano Lopes, junto com 400 paraguaios, aflitos pela fome e doenças, enfrentaram mais de 4.500 soldados brasileiros bem armados, sob o comando do general José Antônio Correia da Câmara. Cerro Corá está localizado no departamento de Amambay, bem próximo à fronteira com o Brasil, ao sul do rio Aquidabane-Gui. O Marechal Lopes havia chegado a este lugar atravessando a Serra de Mabacaju junto com os restos de seu exército em 2 ocasiões de Curuguate. No dia 28 de fevereiro, alguns indígenas trouxeram comida para as forças paraguaias famintas e ofereceram ao Marechal abrigo e um esconderijo seguro. Solano Lopes agradeceu, mas rejeitou esta oferta porque estava plenamente consciente de que os aliados procuravam acabar com sua vida a qualquer custo, e que preferia morrer em batalha a ser morto em rendição. Chegando em 1º de março, os paraguaios foram surpreendentemente encurralados por 4.500 soldados do Império do Brasil, sob o comando do general Correia da Câmara. Os paraguaios, que tinham em suas fileiras homens, mulheres e crianças, em condições deploráveis devido à fome e à doença, resistiram como puderam, mas pouco puderam fazer diante da superioridade das armas inimigas. Solano Lopes enfrentou o inimigo montado em seu cavalo, mas recebeu da cavalaria brasileira um grave ferimento no baixo ventre do lado direito e um forte golpe na cabeça. Alguns oficiais paraguaios o resgataram e o levaram como puderam até o córrego Aquidabã. No entanto, o Marechal é alcançado pelos soldados brasileiros e pelo próprio Correia da Câmara, que lhe diz para se render.
Nesse momento a história conta que o marechal falou a seguinte frase antes de morrer: "Morro pela minha pátria", com uma espada na mão. Solano Lopes não se deixou dominar e seria finalizado com um tiro de fuzil que acabaria com sua vida de uma vez por todas. Na luta desigual, também morreriam vários oficiais, além do vice-presidente da República, Francisco Sanches, que estava com 80 anos. Ele decidiu lutar apesar de sua idade avançada, e o filho mais velho do marechal, Coronel Juan Francisco Panchito Lopes, com 15 anos. A própria Madame Elisa Alicia Lynch e o resto de seus filhos menores foram feitos prisioneiros de guerra pelas forças brasileiras. A mulher do marechal conseguiu evitar os flagelos humilhantes a que sem dúvida teria sido submetida, como as demais paraguaias, se não tivesse avisado aos brasileiros que era inglesa. Apesar disso, ela teve a tarefa autoimposta de enterrar o corpo de seu marido, o Marechal Lopes, que foi profanado, e seu filho Panchito Lopes. Com a morte do Marechal Lopes, a guerra contra a Tríplice Aliança e que custou à República do Paraguai 75% de sua população, a destruição de suas indústrias, o desmantelamento de seu exército, o declínio de sua economia e educação e a perda de grande parte de seu território nas mãos da Argentina e do Brasil. O fim da guerra foi o início de um longo e doloroso processo de reconstrução. Hoje Solano Lopes é considerado por alguns latino-americanos como um defensor dos direitos das nações menores contra o imperialismo dos vizinhos mais poderosos. Embora na época de sua morte Solano tenha entrado para a história como um governante que arruinou seu país com uma guerra, esse pensamento vem mudando com o tempo, principalmente nos países latinos. E foi assim que Francisco Solano Lopes morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.